Vamos agora para o próximo assunto. Vamos falar sobre o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e líderes partidários decidiram criar um grupo de trabalho para discutir fake news e a regulação das redes sociais. Mas sem o deputado federal Orlando Silva na relatoria. Segundo Lira, o projeto de lei que tramitava no Congresso está, abre aspas, contaminado, fecha aspas. E por isso Orlando Silva perdeu as condições de liderar o debate. Uau! Em coletiva de imprensa, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, falou que fez todos os esforços para colocar o texto em votação. Vamos ouvir. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com um esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar o projeto. Depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streams, vocês lembram bem disso. E nunca foi possível, nesse texto 2630, conseguir um consenso para votar. Olha, o Lira também falou que os diversos problemas do texto impediram que o projeto caminhasse. Acompanhe. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Arthur Lira também comentou sobre o novo projeto que está sendo debatido pelos deputados. Vamos acompanhar. Para ver se a gente consegue, num curto espaço de tempo, fazer uma construção de um texto que tenha a oportunidade de vir a plenário e ser aprovado sem as disputas políticas, ideológicas que estão em torno do 2630. Ele está fadado a não ir a canto nenhum, por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos, nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Ainda sobre esse assunto, o governo federal defende que um órgão ou entidade independente monitore o cumprimento das leis pelas redes sociais. De acordo com o secretário de Políticas Digitais da Secretaria da Comunicação, João Brant, abre aspas, precisa ter uma entidade de supervisão em relação às obrigações das plataformas. Uma parte das obrigações que são especificamente das plataformas precisam estar sob supervisão de um órgão independente. Fecha aspas. Muito bem. Bom, vamos primeiro discutir essa questão. Nós já demos a notícia, a informação de que o PL decidiu não recorrer da absolvição de Sérgio Moro pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos comentar um pouco este tema do PL das fake news. Meu querido Ricardo Rous, sabe o que eu acho que foi o problema desse projeto? Logo no início do governo, o governo federal quis abraçar o projeto como se fosse dele. E num momento em que se procurava realmente uma censura das redes sociais. O projeto, talvez, se tivesse... Identifique quem é o autor da postagem. Ponto. RG, CPF, identificar. Sem identificação, não, a plataforma não pode aceitar. Cria um programa que não aceita. E se aquele CPF ela checar que é falso, imediatamente é excluído. Acho que esse é um caminho para se fazer, porque se começar a regulamentar muito, criar órgão, nossa, a censura federal acabou, não foi? Lembra da censura na época da ditadura? Tinha um órgão que fazia a censura de tudo. Pelo amor de Deus. Ricardo, faz uma análise para nós aí. Capês, eu acho que você fez uma ótima leitura aqui. No começo do governo, quando esse projeto ganhou uma repercussão nacional, a grande preocupação era exatamente com essa. A sociedade brasileira não aceita mais censura.
não aceita censura. E aí se criou muita celeuma, muita falácia de um lado, do outro lado com relação a esse projeto, e essa tese de nós não aceitarmos mais a censura, ela foi fortalecida. E agora eu vejo na fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive se colocando como uma liderança coerente, entendeu que o projeto não tem espaço, 2630 não tem mais espaço, ele esgotou as possibilidades, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, não tem mais espaço, acabou. Então se enterra esse projeto e faz sentido a Câmara dos Deputados, o lugar, a Casa das Leis, criar uma ampla discussão, observar o que está acontecendo em outros lugares do mundo, trazer especialistas ao Congresso Nacional para discutir a exaustão esse tema. Como nós podemos fazer? E aqui tem uma ótima sugestão, uma ótima ideia: identificar os usuários das redes sociais. As redes sociais não são terra de ninguém. Então, você quer ter sua conta numa rede social, você quer poder falar aquilo que você acha que você tem que falar? Se identifique com o seu CPF, com o seu RG, e aí você vai responder, porque nós já temos uma legislação ampla sobre esse assunto, para que você possa responder pelos atos que você comete, seja dentro das redes, seja fora das redes. Mas essa discussão nova, que o presidente Lira diz que vai começar, vai criar um novo grupo, espero que tenhamos lá várias audiências públicas para que todos nós possamos participar e discutirmos de como nós podemos proceder com essa questão das redes sociais e o combate às fake news. Meu querido Emerson Tawil, fake news, traduzindo, é notícia falsa. Desculpem falar o óbvio. Notícia falsa é a notícia que não é verdadeira, é uma mentira. Agora, mentira não é opinião. Desculpem recorrer novamente ao futebol. Isso não é programa esportivo, mas algumas analogias ficam mais fáceis de serem entendidas. O Guilherme Mendes vai dizer que o Palmeiras é campeão mundial, porque em 1951 teve a decisão do Mundial, a primeira decisão. O Emerson Tawil vai dizer que não. Quem é campeão mundial e foi o primeiro campeão mundial brasileiro foi o Santos, 62 e 63. Isto não é fake news, embora haja brincadeiras de todos os lados. Isso são interpretações, opiniões movidas a paixões. Quem vai fazer essa tolerância? Nós vamos entregar um órgão? Órgão é uma entidade abstrata, nós vamos entregar pessoas o poder de censurar o que outras falam. Esse PL precisa tomar muito cuidado para não virar um monstrengo, um entulho autoritário da época da ditadura. Tudo bem, Capês. É um tema extremamente delicado, do qual, apesar da inteligência ali de Arthur Lira, retirar o primeiro projeto, colocando ele novamente de uma forma um pouco mais aprofundada, num debate um pouco mais talvez acalorado, vendo as divergências e tudo mais, eu diria que o momento não é favorável a esse tipo de projeto. Por qual razão? Nós vivemos numa linha tênue, né, do que é ato democrático, do que é ato não democrático. Então, a gente permeia todo esse perigo jurídico que a gente vem vivenciando, essa polarização, a parte, né, dessa paixão política que o judiciário acabou adotando. Isso é muito preocupante, porque você pode, de uma forma, ainda que gramatical, colocar que determinado ato seja considerado uma fake news e, em verdade, diante do bom senso de uma grande maioria, pode ser interpretado de uma outra maneira. Como se disse, quando a gente transita dentro da subjetividade, é um perigo muito grande, é um assunto de extrema delicadeza que me causa muita repulsa e preocupação. Por qual razão? Porque nós podemos incorrer todos os departamentos que foram colocados, todas as entidades regulatórias que foram colocadas nesse país no passado, nós tivemos resultados desastrosos que ainda reverberam hoje no futuro. Então, é um assunto extremamente delicado. Você determinar quem vai dizer o que é falso, o que é verdadeiro, isso me preocupa muito e eu acho que o assunto é de extrema delicadeza e não é para o momento. Rafael Macris, quando eu vejo autoridades falarem internet e redes sociais não são terra de ninguém, eu concordo. A liberdade de expressão não é ilimitada, ela está limitada pelo Código Penal, eu concordo. Minha questão é, embora exista esta fundamentação, essa motivação que convence e seduz, o problema é quando essa fundamentação é colocada em prática. E aí a gente vê que pode acontecer uma censura, um órgão regulatório, agora sim, um órgão regulatório que seja um órgão de censura. O Rafael Macris, acho que esse é o problema. E quando o governo federal, no momento de polarização e antagonismo que vive o país, assume praticamente a paternidade
desse projeto, claro que o outro lado do Congresso vai ficar... E nós estamos falando hoje, Rafael, se a Federação de Partidos do União Brasil, PR, Republicanos, União Brasil e o terceiro partido, o União Brasil, o PP, PR e União Brasil, são 150 deputados de centro-direita, mais 95 do PL, são 245 deputados. Não passa nem a pau um projeto que for de censura. Capês, o que a gente tem que considerar é que muitos deputados pertencentes a esses partidos fazem parte do Centrão. E, na minha opinião, é de todo interesse do Centrão um caminho nesse sentido, de segurar as redes sociais. Mesmo porque são deputados que eles não se elegem com base nas redes sociais, eles não se elegem com base no seu posicionamento político, eles se elegem por conta de muito dinheiro e muito recurso que é colocado nos seus currais eleitorais. Então, para os deputados do Centrão é de todo interesse. E dentro desses partidos existem muitos deputados do Centrão. E o que me parece também, Capês, é que sempre quando existe algum fato, de certa forma, polêmico, esse tema volta a ser discutido. Foi no caso do 8 de janeiro, no caso de alguns crimes aí que foram combinados pela internet, começaram a se discutir o PL da censura e de censurar as redes sociais. O Twitter da primeira-dama foi invadido, volta-se essa discussão. Briga do Elon Musk contra o Supremo Tribunal Federal, volta a se discutir o PL da censura, que para mim nada mais é do que uma privatização da censura, Capês. É você delegar para as redes sociais, ou seja, para as big techs, para as empresas, a responsabilidade civil e criminal até de qualquer coisa que seja veiculada dentro delas por um CPF ou por um CNPJ. Isso, para mim, é incabível. Uma pessoa vem aqui dentro das instalações da Jovem Pan e comete algum crime aqui, quem que vai ser responsável? A pessoa que cometeu o crime. A gente está dentro de algum outro ambiente privado e tal, comete um crime, essa pessoa que tem que ser responsabilizada. E da mesma forma deve acontecer nas redes sociais. Agora, você criar um órgão regulatório para definir o que é verdade e o que é mentira, Capês. Esses caras vão ser o quê? Os donos da verdade, então, do Brasil? Eles que vão definir o que é verdade e o que é mentira? E se não for? Você colocar a responsabilidade para as empresas das redes sociais definir o que é um conteúdo ofensivo ou criminoso ou um discurso de ódio e ter a responsabilidade de tirar aquele conteúdo do ar é uma coisa muito subjetiva. O que para você é um discurso de ódio, para outra pessoa pode não ser, Capês. Então, qualquer tipo de PL, na minha opinião, de censura, de regulamentação dessa questão de redes sociais, para mim está ultrapassado e não pode acontecer e não pode caminhar. Existem algumas pessoas que têm sim o interesse que isso avance, mas na minha opinião, como você colocou, Capês, tem um CPF, é o CPF que tem que ser responsabilizado. Tem um CNPJ, é o CNPJ que tem que ser responsabilizado. Não é X, não é Twitter, não é Facebook, não é Instagram e não é nada disso. Agora, Guilherme Mendes, é mais difícil controlar a independência das manifestações das redes sociais do que 4 ou 5 veículos de comunicação que monopolizam a informação no país. Você não acha um risco à democracia, um controle excessivo sobre as redes sociais, ainda que a pretexto de controlar abusos que ocorrem, que são crimes? Não, eu não acho que seja propriamente um risco à democracia. Nós temos que lembrar primeiro, a mesa aqui basicamente concordou num ponto. É necessária a identificação das pessoas nas redes sociais. Se a internet não é terra de ninguém, as redes sociais são um espaço privado. É bom se lembrar disso. Quando você escolhe abrir uma conta em qualquer rede social, essa rede social tem um dono, esse dono tem as suas políticas e não é porque é um local de acesso público, não podemos confundir com um local público. Eu acho natural que as empresas delimitem as suas políticas de segurança, de conteúdo, muitas vezes de replicação de informações. Eu acho isso normal. Se você não quer participar ou se sujeitar a essas regras, não participe dessa rede social. A regra é simples. Agora, não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo, uma verdadeira terra de ninguém, em que você cria perfis falsos para noticiar notícias falsas, muitas vezes não por distração, não por falta de informação, mas por dolo. A desinformação gera resultados trágicos, mortes, acidentes,
perseguições, reputações destruídas. Isso não é brincadeira. Então, eu acho que dentro desse contexto, ainda mais agora, com a possibilidade de universalização da inteligência artificial e a deepfake, tudo isso que vem acontecendo, é sim necessário discutir esse tema. Mas, Guilherme, uma pergunta para você. Diga lá. Como é que você vai distinguir isso que você falou, que ofensas contra a honra, incitação à prática de crime, com opiniões excessivamente críticas? O Código Penal diz que a crítica jornalística, ainda que excessiva, dentro de alguns limites, ela não constitui crime. Sim. Como é que você vai diferenciar uma crítica, ainda que inadequada, que aliás não se faz aqui, mas uma crítica inadequada, excessiva, de uma fake news? E aí, então, você dá nas mãos de um órgão cujo titular, claro, que seguirá a tendência do governo que está mandando, para reputar como isso que você falou, muitas vezes o que é uma crítica. Como fazer isso para não virar uma censura? Não, eu não digo que seja um caminho fácil, mas necessariamente eu acho que esse órgão, vocês estão partindo de um pressuposto que ele vai ter uma defesa de uma bandeira estatal, ou pelo menos governamental. E eu acho que isso não é verdade. A gente já teve experiência de câmaras setoriais em que vários representantes de múltiplos órgãos compõem colegiados. Por que esse órgão não pode ser composto por um representante de cada uma dessas grandes big techs? Por que ele não pode ser composto por representantes da Associação de Jornalistas? Por que ele não pode ser composto por representantes da academia, da sociedade civil? Ninguém diz que tem que ser um burocrata nomeado pelo governo do momento a censurar e dizer o que não é notícia, o que deve ou não deve ser retirado. Veja, nós não estamos falando aqui de censura, nós estamos falando de se retirar um conteúdo para que ele passe por uma avaliação e depois seja analisado pelo Poder Judiciário, nos casos de crime, como você bem colocou. Então, eu acho que esse órgão, necessariamente, não vai ser um órgão chapa branca, não vai ser um órgão comandado por um burocrata nomeado pelo governo. Ele pode ser composto por múltiplos atores. E quando você tem todos os participantes desse mundo digital representados, a chance de você ter uma decisão independente, fidedigna, é muito maior. O que foi, Everson? Na verdade, o que o Guilherme fala é o seguinte: apesar da tecnologia estar bem avançada, nós ainda temos as chamadas dark webs, que ela trabalha dentro do anonimato. Então, ainda é muito embrionário todo esse conhecimento vasto que nós temos num paralelo, ainda que de uma forma muito oculta e negra, podemos dizer assim, né, que a dark web, ela funciona no anonimato e é um perigo enorme que grandes tecnologias não conseguem alcançar, fazer uma fiscalização e tudo mais. E a gente pode ter o risco de incorrer, que eu chamo que é o maior risco e tem, é na censura velada. A censura velada é o quê? É quando nós temos a instituição de direitos sem, entretanto, a sua aplicabilidade de direitos. E aí, como você diz, um órgão regulatório vai determinar o que é certo e o que é errado, que é o grande perigo. Esses crimes que ocorrem em escolas, que a gente vê esses ataques, massacres, eles são previamente discutidos nessa deep e dark web. O Guilherme colocou aqui, agora realmente a gente tem que alertar, porque um órgão, por mais transparente que seja a sua composição, vai ser um órgão de controle de conteúdo e pode ser um controle prévio. E esse controle é prévio. Sim. E a Constituição veda expressamente a censura prévia. O que nos preocupa, claro que estamos falando em situações extremas e muito distantes do nosso país, da realidade do mundo, mas já ocorreram. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, que tinha um controle absoluto de toda a informação, os nazistas queimavam livros, evitavam os debates. Estamos falando disso? Não é, mas estamos falando de sequer dar vazão a isso. No regime comunista sob Stalin, de 1924 até a sua morte em 1953, que matou 20 milhões de compatriotas, tinha o controle absoluto da mídia. Então é preciso, eu acho que o Congresso tem que ter muita parcimônia e é importante que haja esse equilíbrio. Hoje, a maioria do Congresso tem perfil de centro-direita e um governo de esquerda. Então esse equilíbrio é bom para a democracia. Só para complementar, o Congresso tem que ser parcimônia, mas nós, sociedade, temos que estar atentos em cima, pressionando em cima do Congresso, passo a passo. Tenho certeza que o Linha de Frente vai trazer essa cobertura conforme esse projeto for caminhando no Congresso Nacional, para que todos nós possamos acompanhar o passo a passo do trânsito desse possível projeto no Congresso Nacional.